No vídeo de hoje, Camões e a Bíblia. Um texto escrito por Maria da Purificação Pereira do Vale de Caldas de Rainha, Portugal, e publicado no jornal O Mensageiro da Paz, na segunda quinzena de novembro de 1964. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. No tempo de Camões, a Bíblia era desconhecida do grande público. A imprensa, com os mesmos caracteres móveis metálicos, havia já lançado a lume no ano de 1455 a primeira edição da Bíblia, mas com caráter restrito. Os raros exemplares dessa notável edição não chegaram a ser difundidos, ficando na posse de instituições religiosas e dos institutos científicos e bibliotecas notáveis. Não fora jamais uma edição popular que pudesse atingir os países que não pertencessem à Europa Central. No entanto, a imprensa estabelecera-se em Lisboa e lançava sua primeira publicação, em 1495-96, a Vita Christi. Estava-se ainda muito longe da edição de uma Bíblia em língua portuguesa. Havia então no mundo os raros manuscritos bíblicos, um ou mais antigos, nos idiomas falados pelos povos dos países do Mediterrâneo Oriental, em hebraico e em grego, outros em língua latina, atinente à civilização do Mediterrâneo Oriental a partir do século IV. Estes eram os manuscritos da Vulgata Latina, elaborada por São Jerônimo, cujos exemplares mais antigos existentes em Portugal datam dos séculos XII e XIII e que são conhecidas como as Bíblias da Idade Média. Porém, a Biblioteca da Universidade de Coimbra, que data de 1307, no tempo em que o grande poeta Luís de Camões a frequentou, possuía não só um exemplar raro em manuscrito da Bíblia em hebraico, como também um exemplar da Bíblia em latim de São Jerônimo. Não existia, mesmo manuscrita, qualquer cópia da Bíblia em português, tendo somente no ano de 1681, em versão do grego, sido editada na Holanda a primeira edição em português do missionário orientalista João Ferreira de Almeida, então no serviço daquele país nas Índias Orientais. Esta publicação foi feita em Amsterdã e tornou-se conhecida em Portugal mais de um século depois da morte de Camões. As Sagradas Escrituras só eram então conhecidas em Portugal por entidades muito eruditas, como o rei Dom João II, falecido em 1495, que mandou que no seu cetro fosse gravada a divisa bíblica, que consta da Epístola de São Paulo aos Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Camões vivera mais tarde, porquanto nasceu no ano de 1524. Coimbra era considerado um centro de alta cultura pelas suas notáveis tradições científicas únicas no país. Camões diz no canto 3º, estrofe 97, salientando o espírito erudito de Coimbra das artes, ciências e das letras. Fez primeiro em Coimbra exercitar-se o valoroso ofício de Minerva. No entanto, as Sagradas Escrituras não se constituíam matéria de uma disciplina universitária nem no passado nem no presente, sendo acessoriamente estudadas na antiga Faculdade de Teologia. A circunstância de, nas composições líricas e épicas, o grande Vate, erudita e sutilmente, fazer referência a determinados pormenores bíblicos com precisão e maestria, leva à conclusão de que, numa época ainda fechada à cultura bíblica, Luís de Camões foi um homem estudioso de excepcionais virtudes e um sábio enciclopédico.
Data a sua formosa conformação intelectual de profundo investigador, é possível que o seu gênio ansioso encontrasse nas ricas espécies bibliotecárias da Universidade de Coimbra os elementos preciosos que tanto ambicionava conhecer. Ali foi encontrar os raros espécimes das edições da Bíblia em idiomas diferentes do seu. Também o íntimo convívio com o seu tio, Prior de Santa Cruz e cancelário da universidade, deve ter contribuído para sua educação religiosa e como incentivo ao estudo dos problemas morais durante a sua mocidade, porquanto faleceu quando Camões apenas tinha 16 anos de idade. Na sua obra poética, verifica-se hábil manejamento da hermenêutica bíblica e as referências tanto ao Antigo como ao Novo Testamento. No canto terceiro dos Lusíadas, instância 26, disse: Este, depois contra os descendentes da escrava Agar, vitória grandes teve, ganhando muitas terras adjacentes, fazendo o que a seu forte peito deve. Encontramos nesta instância referência ao capítulo 21 do livro de Gênesis. Também no canto primeiro, referindo-se aos habitantes de Moçambique, escreveu na instância 53: Somos uma das ilhas, lhe tornou estrangeiros na terra, lei e nação, que os próprios são aqueles que criou, a natura sem lei certa que ensinou, o claro descendente de Abraão, que agora tem no mundo senhorio, a mãe hebreia teve e o pai gentio. Igualmente temos aqui uma referência aos ismaelitas maometanos, ali residentes, referidos no capítulo 25 do livro de Gênesis, versículos 12 a 18. Num soneto notável, alude ao pecado original. É possível que os dois, Adão e Eva, o fruto comem, que de quem lhes deu tanto foi vedado? Sim, porque o próprio ser de deuses tomem. No canto 10º, instância 98, o poeta escreveu: Olha o monte Sinai que se enobrece, como o sepulcro de Santa Catarina. O monte Sinai vem citado no capítulo 19 do livro de Êxodo. Numa súplica a Deus, assim se expressou no canto 6º, instância 75 e 76. Divina guarda angélica celeste, que os céus, o mar e a terra senhoreais. Tu que a todo o Israel refúgio deste, por metade das águas eritreias, tu que livraste Paulo e defendestes das sirtes arenosas e ondas feias, porque somos de ti desamparados, se este nosso trabalho não te ofende, mas antes teu serviço só pretende, a ânsia e o júbilo que ia no coração do poeta são assim manifestadas no canto 5º, instância 13, na proclamação do Evangelho. Ali, o muito grande reino está de Congo, por-nos já convertido à fé de Cristo, por onde o Zaire passa, claro e longo rio pelos antigos nunca visto. No canto 7, instância 3, faz referência ao desprezo que os antigos judeus votavam ao povo samaritano, segundo São João, capítulo 4, verso 9. Desta sorte, o judaico, o povo antigo, não tocava na gente de Samaria. Também há alusão ao fato de São Tomé haver duvidado da ressurreição de Jesus Cristo contida no Evangelho, segundo São João, no capítulo 20, versículos 22 a 29. É motivo para Camões, em seu poema As Lusíadas, aludir à ilha de São Tomé, no canto 5º, instância 12. O mar nas praias nota que ali temos, ficou como a ilha ilustre, que tomou o nome dum que o lado a Deus tocou. Sobre a sublimidade bíblica da promessa da vida eterna por Jesus Cristo, que vem expressa em numerosas passagens do Evangelho, Camões manifesta o perfeito conhecimento, no canto 1, instância 2. E aqueles que por obras valorosas se vão da lei da morte libertando, no mesmo canto, instância 40. Sabendo ser sequazes da verdade que o Filho de Davi nos ensinou, os segredos daquela eternidade, a quem juízo algum não ensinou. No canto 6, instância 77.
Ó ditosos aqueles que puderas, entre as agudas lanças africanas, morrer enquanto fortes sustiveram a santa fé nas terras mauritanas. De quem se ganha a vida, como perdê-la, doce fazendo a morte as honras dela. No Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 16, versículo 25, consta que disse Jesus aos seus discípulos: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Camões disse na instância citada. No canto 7, instância 3, o poeta escreveu: vós que, à custa de várias mortes, a lei da vida eterna dilatais, ditosos aqueles que puderam morrer, de quem se ganha a vida, com perdê-la. No canto 7, citado na instância 86, aqueles sós direis que aventuraram, onde perdendo-a em fama a dilataram. Conforme ao Evangelho segundo São João, capítulo 10, nosso Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. No poema Os Lusíadas, Luís de Camões alude ao curral do rebanho do bom pastor, que é Cristo, no canto 7 da instância 2. Curral de quem governa o céu retundo, e no último verso dessa estrofe acrescentou: da madre que nos céus está a essência. O grande pensador, o poeta, refere-se nessas duas passagens à igreja cristã existente aqui na terra e à igreja gloriosa e triunfante que está no céu. A erudição bíblica do Excelso Vatti lança em seu poema a noção admirável que fundamenta a essência do Evangelho quando afirma no citado canto 7, instância 6: inimigos do antigo nome santo, ali se hão de provar da espada os fios, em quem quer reprovar a igreja o canto. Ao consultarmos a primeira epístola de São Pedro, no capítulo 2, verso 4, lemos o seguinte: e chegando-vos para ele pedra viva reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. No versículo 6 se aponta: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Na sublimidade do pensamento poético, Camões reproduziu maravilhosamente a ideia fundamental bíblica. Hão de provar da espada os fios, em quem quer reprovar da igreja o canto. O poeta significa por canto a Jesus Cristo a pedra fundamental da igreja. No canto 7, instância 3, Camões exalta a virtude cristã da humildade, dizendo: que vós, por muito pouco que sejais, muito façais na santa cristandade, que tanto a Cristo exaltas a humildade. E nas nuances do seu talento, agora o grande poeta indigna-se com o fato de Jerusalém se encontrar na posse dos infiéis e no canto 7, estrofe 5, clama: guarda-lhe, por entanto, um falso rei, a cidade hierossólima terrestre, enquanto ele não guarda a santa lei da cidade hierossólima celeste, pois de ti, calo indigno, que direi? Que o nome cristianíssimo quiseste, não para defendê-lo nem guardá-lo, mas para ser contra ele e derribá-lo. E na instância 8 elucida mais: ó mísero cristãos, pela ventura sois os dentes de cádmio desparizados, que uns aos outros se dão a morte dura. Sendo todos de um ventre produzidos, não vedes a divina sepultura possuída de cães que, sempre unidos, vos vêm tomar a vossa antiga terra, fazendo-se famosos pela guerra? No canto 3, instância 27, Camões refere-se ao Rio Jordão na Palestina e ao batismo de Jesus. Da cidade hierossólima, sagrada, e do Jordão a areia tinha vista, que viu de Deus a carne em si lavada. São numerosas as referências aos princípios do cristianismo nos Lusíadas ao proclamar o amor divino e a caridade em contradição com a ambição das riquezas. Disse o poeta no canto 9, instância: vê, enfim, que ninguém ama o que deve, amor divino e ao povo caridade. Amam somente mandos e riquezas, simulando justiça e integridade.
Depois de já anteriormente havermos citado o hino de louvor a Deus contido no canto 6, instância 75, finalizaremos com hinos de louvor a Jesus e à Virgem Santa contidos nos seus admiráveis sonetos reveladores de sua genial inspiração. Desce do céu o imenso Deus benigno para encarnar na Virgem soberana, porque desce o divino à cousa humana para subir o humano a ser divino. Pois como vem tão pobre tão menino, rendendo-se ao poder de mão tirana? Porque vem receber morte inhumana para apagar de Adão o desatino? E por esta razão foi humanado? Sim, porque foi com causa decretado, se quis o homem ser Deus, que Deus fosse homem. E quanto à conceição da Virgem, para se namorar do que criou, te fez Deus sacra fênix virgem pura, vede que tal seria esta feitura, que para si o seu feitor guardou. No seu alto conceito te formou, primeiro que a primeira criatura, para que a única fosse a compostura, que de tão longo tempo se estudou. És filha, mãe e esposa, e se alcançaste um só, três, tão altas dignidades, foi porque três de um só tanto agradaste. Maria da Purificação Pereira do Vale, Caldas de Rainha, Portugal. Jornal Mensageiro da Paz, segunda quinzena de novembro de 1964. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.